Enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor. Me transforma em um ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Olá, meus amigos do Centro Espírita Átimos, um abraço a todos, saudade, gratidão, Maristela, pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Nós estamos no mês de maio, mês das mães, e é uma honra para mim poder conversar, estudar e passar para vocês o resultado do meu estudo sobre Maria de Nazaré. Meu nome é Wagner Cardoso, eu sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Rio Bonito, e eu espero que a gente tenha um estudo muito gostoso, muito reconfortante, que a gente consiga entrar na sintonia do amor de Maria de Nazaré, nossa Mãe do Céu, não é? Então, para começar, eu vou ler uma página do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes, onde o Dr. Bezerra de Menezes diz assim: Nossa Mãe Maria Santíssima, em nossas preces
não nos esqueçamos de rogar ao amparo espiritual de nossa Mãe Maria Santíssima. E como precisamos, filhos da alma, de um coração materno a velar por nossos caminhos ainda tão perigosos na terra. Diante da cruz, a Rosa Mística de Nazaré recebeu de Jesus a missão de ser mãe espiritual de todos os irmãos da experiência carnal. Ah, se nos entregássemos com o maior devotamento ao coração materno de Nossa Senhora, seguindo-lhes os exemplos de renúncia e abnegação, por amor a Jesus, muitas das nossas angústias seriam dissipadas e muitos problemas seriam evitados em nossos caminhos. Observo que muitos filhos na terra vivem como se fossem órfãos espirituais, esquecidos, porém, que têm uma mãe que lhes vela o caminho. Em todos os instantes, precisamos bater com mais insistência nas portas do coração de Nossa Senhora. Ela representa uma das maiores forças espirituais atuantes em nosso planeta. Bezerra de Menezes. Uma mensagem maravilhosa do Dr. Bezerra, chamando a nossa atenção que devemos, nas nossas preces, elevarmos os nossos pensamentos e rogar a Maria que ampare a todos nós, junto ao seu Filho Jesus. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de divina misericórdia, Maria Santíssima, anjos guardiões, mentores da nossa casa espírita, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Permita, Senhor, que tudo que será estudado e lido aqui possa gerar energia salutar, fazendo com que os nossos corações, nossas mentes, possam se elevar, tranquilizando, dissipando todas as energias deletérias de estresse, de ansiedade, de preocupação. Esteja conosco, Senhor. Pedimos permissão para iniciar o nosso estudo. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, Maria de Nazaré. Então vamos começar a contar a história dessa mulher, né? Vamos voltar no tempo ao ano entre 15 e 18 antes de Cristo. Na cidade de Nazaré existia um homem justo e bom chamado Joaquim. Joaquim casado com Ana, e eles eram judeus, e eles eram tementes a Deus, seguiam todas as orientações, faziam muitas orações, eram generosos e amorosos, tinham muita fé em Deus. E dessa união de Joaquim e Ana, Ana concebeu e deu à luz a uma menina, e deu a ela o nome de Maria. Maria era muito bela, muito formosa, muito meiga e amorosa. Se dedicava desde criança, sempre no auxílio, no lar, com a sua mãe, auxiliando a sua mãe, sendo carinhosa, atenciosa para com seu pai Joaquim. E toda a vizinhança via que Maria era uma criança especial, muito inteligente e muito religiosa. E Maria cresceu, se transformou numa linda jovem de 15 anos. Entre 15 e 17 anos, o seu pai procurou uma união, um casamento para ela. E vivia na cidade de Belém um carpinteiro, um homem também judeu, extremamente devotado, um homem bom, justo e honesto, admirado por todas as pessoas da cidade dele, realmente um homem de bem, chamado José. E Joaquim combinou com o José o casamento de José e Maria. José conheceu Maria e ficou apaixonado por ela e teve o cerimonial do noivado. E Maria estava prometida para o José, esse homem que escolheu viver e cuidar daquela jovem que estava sendo ali combinando uma família, uma união com ele. José era carpinteiro, vivia em Belém
e tinha muitos compromissos. Maria, certa vez, ela indo buscar lenha próximo de sua casa, ela acabou adormecendo e ela teve uma visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para ela nessa visão: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria, vendo aquele anjo falando aquilo, ficou extremamente assustada, sem saber o que dizer. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque você achou graça diante de Deus. Seu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Disse. Nesse ponto, Maria, assustada, Maria disse: Como se fará isso se não conheço um varão? O anjo respondeu: Descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de você há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria, ela passou por essa experiência. Isso, gente, é os relatos que estão no Evangelho, né, que eu tô lendo no Evangelho de Lucas. E quando José voltou de uma viagem e foi estar com Maria, José ficou sabendo que ela estava grávida. Ela narra tudo para ele. Naquela época, a lei de Moisés, uma mulher que engravida antes do casamento, sem ser do próprio marido, ela deveria ser punida, julgada, apedrejada, presa, condenada. José, que era um homem bom, ele resolveu se afastar de Maria, esconder aquela gravidez. A família, ele falou para a família esconder aquilo ali para que ninguém ficasse sabendo, para proteger Maria. E José ficou muito triste, decepcionado. Só que José teve um sonho, onde ele viu um anjo, e o anjo virou para ele e falou: José, Maria receba como sua esposa, crie o seu filho. Ele terá o nome de Jesus, coloca o nome dele de Jesus. Ele será o Salvador da terra, ele será o libertador do seu povo. Ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. José, quando se recuperou daquela visão, procurou Maria e casou-se com ela. Maria chegou até o 9º mês de gravidez, vivendo ali na cidade de Nazaré. Mas naquela época foi feito um recenseamento naquela região. E quando tem um recenseamento, as pessoas elas têm que ir à cidade onde elas nasceram para fazer o recenseamento. E José era de Belém. Então José pegou Maria com uma gestação de 9 meses e foi até Belém para fazer o recenseamento. Como em Belém era uma cidade pequena e muita gente tinha ido para lá fazer o recenseamento, José não conseguiu achar uma hospedaria, um local para poder pernoitar com a sua esposa grávida. E ele acabou, o único local que ele encontrou para pernoitar com ela foi numa estrebaria, no estábulo, onde Jesus foi colocado numa manjedoura, e ali o nascimento ocorreu. Nós sabemos dessa história. E Maria cuidou com todo o amor daquele bebê, com todo o seu filho. José recebeu aquele menino em seus braços e foi o pai mais amoroso, cuidadoso e zeloso que alguém pode ver. E Jesus cresce sob a proteção de José e Maria, se torna um lindo menino. Prova disso nós temos com a história de quando Jesus tinha 12 anos, que foi participar de uma cerimônia, de um dia festivo em Jerusalém, e que lá ele conversa com os doutores, e José e Maria, que não sabiam onde ele estava, ficaram preocupados, e Jesus cresce
José, devido ter uma idade mais avançada, pouco tempo depois vem a desencarnar, e Jesus mora com Maria, fica com Maria na cidade de Nazaré. E Jesus cresce, e nós vamos agora encontrar Jesus com 30 anos, 29, quase 30 anos. E numa cidade próxima, na cidade de Canaã, ia acontecer um casamento de amigos da família de Maria. E Maria foi a esse casamento com Jesus. Lá pelo fim do casamento, já estava ocorrendo a festividade, o vinho acabou. Aí Maria vem, chama Jesus e pede para que ele faça alguma coisa pelos amigos, porque era uma falta grave numa festa naquela época, pelos costumes, faltar o que servir aos convivas, aos convidados àquela festa. Aí Jesus fica assim, né, sem saber direito se faria ou não, porque ninguém sabia que ele era o Messias, mas ela sabia, Maria sabia. Tanto é que Maria chama um rapaz, vem cá, pegue umas vasilhas de água e faça tudo que o meu filho mandar. E ela diz, filho, vai lá, faz. Então, quem impulsionou Jesus aí, né? Maria, que foi. E aí Jesus vai e transforma aqueles vasilhames de água em vinho. E quando é oferecido na festa, as pessoas falam, poxa, ele deixou o melhor vinho para o final. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, Humberto de Campos narrando sobre essa história. E Humberto de Campos vem dizer para nós que Pedro pergunta a Jesus sobre a questão do vinho. Como que a primeira manifestação de Jesus, o primeiro milagre, foi sobre uma bebida alcoólica, sobre o vinho? E Jesus falou que a união, uma festa, o amor fraternal de irmãos, o amor de amigo, a amizade é o maior bem que a gente pode ter na terra. A maior bênção que a gente pode ter na terra é um amigo. E que ali era um momento, o vinho ali simbolizava essa união entre as pessoas como amigos que se amam verdadeiramente. Porque os laços de amizade verdadeiras são eternos, nunca se dissolvem. E Jesus, depois desse fato, Jesus começa a missão dele, dos 30 anos até os 33 anos. Foram 3 anos de missão, onde ele mudou completamente a história da humanidade. E Maria, o tempo todo ao lado do seu filho. Em vários momentos, nós vamos encontrar no Evangelho, Jesus saindo a pregar e sempre Maria estava por perto. Maria estava sempre circundada por outras mulheres, como Maria de Magdala, com Joana de Cusa, Marta e Maria, que eram muito amigos da família de Jesus. E Jesus passa 3 anos andando por toda aquela região, pregando o Evangelho. E dentre os seus discípulos, tinha um jovem que quando ele conheceu, Jesus conheceu João. João tinha 15 anos. E nesses 3 anos, João dormia com a cabeça no peito de Jesus. Era o discípulo que ele mais amava. E no momento da crucificação, no momento da morte, quem estava aos pés da cruz? Maria, sua mãe, e esse menino, agora com 18 anos, o João. Os outros apóstolos saíram, mas João não. João permaneceu ali. Maria, o tempo todo, durante todo o período da missão de Jesus, ela sabia exatamente quem era o filho dela e o que estava para acontecer. A confiança dela em Deus, a fé absoluta, a resignação. Em momento nenhum nós vamos encontrar Maria chorosa, revoltada, porque imagina, gente, imagina vendo você sendo o pai ou a mãe de um filho, né, que está passando por o que Jesus passou. Só com muito amor que Maria realmente conseguiu passar por essa prova tão difícil. E nesse momento da crucificação da morte, eu vou ler o que está escrito no Evangelho de Lucas. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente.
Maria e João Evangelista estavam ao pé da cruz e Jesus reclinou a cabeça olhando para baixo para a mãe e para o filho do coração dele, o João, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. E ele diz: meu filho, meu amado filho, exclamou o mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo replicou com significativo movimento os olhos vacilantes: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, diz: filho, eis aí a tua mãe. Esse ensinamento do Cristo é de extrema importância para todos nós, porque foi nesse momento que Jesus pede, nos oferece a mãe dele para ser a nossa mãe. É nesse momento que Maria recebe toda a humanidade como seus filhos muito amados. Todos nós somos filhos de Maria. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor. Então, é nesse momento que Jesus mostra para nós, em dois momentos ele fala dessa grande família universal. Quando Jesus ensina a oração dominical, a primeira frase, Pai Nosso que está no céu. Então, Pai Nosso, a gente entende que somos todos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. E nesse segundo momento, na cruz, quando Jesus fala a Maria, eis aí o teu filho, Jesus vem dizer para todos nós, que todos nós somos irmãos, filhos de Deus e que temos uma mãe celeste, uma mãe no céu, um espírito de extrema sabedoria e elevação que vela por nós como uma mãe muito amada. Esse é o ponto do que a gente conhece da história. Mas eu fui buscar no livro Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira e Edilson Carneiro. Todo o que eu vou falar aqui foi extraído desse livro, Maria, Mãe de Jesus. E logo após o advento do Cristo, houve a ressurreição no terceiro dia. 40 dias depois, no dia de Pentecostes, ele subiu aos céus. Os apóstolos se dissiparam de dois em dois para sair para pregar. E Maria, ela foi para a cidade da Bataneia. Bataneia era uma cidade daquela região onde Maria tinha uns primos, uns parentes. Maria tinha quase 60 anos, 50 e poucos anos, e foi para a casa desses primos. E lá ficou sendo cuidada por esses parentes. João Evangelista tinha 18 anos. João saiu a pregar também. E ele percorreu a Turquia, foi para a região da Turquia. E lá ele saiu pregando o Evangelho. E ele conheceu um homem, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Um membro da família real de Adiabene. Lá na Turquia tinha uma família muito importante, da família dos Adiabene. E um homem muito rico, muito poderoso, que tinha aceitado o Cristo, que se afeiçoou com o rapaz, agora já homem feito, João. Esse homem presenteia João com uma pequena casinha na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade lá na Turquia que tem umas montanhas, umas colinas, e no alto de uma colina, uma casinha muito pequena, muito simples, muito humilde, de pedra, foi oferecida para João. João sai da Turquia de Éfeso e vai até lá em Nazaré, na Galileia, para poder buscar a sua mãe. Ele quis cumprir a promessa, o pedido que Jesus te fez de cuidar de Maria. Maria aceita a oferta de João e ela sai lá da Bataneia, da cidade lá dos primos, e se muda com João para Éfeso. Quando Maria chega lá em Éfeso, as pessoas começaram a ficar sabendo. Olha, a Santíssima está aqui. Olha a casa da Santíssima. Então, a primeira casa, né, junto com a casa de Pedro, que foi a casa do caminho,
para acolher as pessoas, também a casa de Maria, a casa de João, se tornou a casa da Santíssima e começou a ocorrer uma peregrinação, sempre pessoas indo até lá. E Maria acolhendo, Maria orientando, Maria conversando, Maria dando conselhos, amparando, orando, fazendo vigílias e orações. E João Evangelista, com todo o amor e cuidado sobre Maria, e ele saiu a pregar, sempre deixava Maria, mas Maria nunca estava só. Ela sempre estava rodeada daqueles que a amavam e que tinham ali nela o apoio, a base. Se sentiu na presença do Cristo quando estava com Maria. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com um maternal enternecimento. Várias vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta. Decorrido alguns meses, grande fileira de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria estava entre eles espalhara um clarão de esperança. Sua choupana era conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. Então, Emmanuel vem dizer que do Evangelho de Maria. Interessante. Certa vez, Paulo de Tarso, passando por aquela região ali de Éfeso, foi até a Casa da Santíssima. Conversou com Maria já idosa, e ele ficou muito impressionado com a tamanha grandeza espiritual daquela mulher. E Paulo, indo nas suas peregrinações, Paulo foi preso. Ele estava no cárcere e ele pediu a Lucas, chamou Lucas lá no presídio e pediu a Lucas que Lucas fosse até Éfeso, que Lucas fosse até a Casa da Santíssima e escrevesse as histórias, registrasse as histórias, tudo que Maria viveu e tudo que Jesus viveu. Então, nós vamos encontrar hoje nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João. E nós vamos entender, Emmanuel diz, que o evangelho de Lucas, na verdade, é o evangelho de Maria. Lucas só escreveu o que Maria tinha revelado para ele das suas histórias, das suas lembranças, da vivência com o nosso querido e amado Jesus. Então, quando a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar ali o coração de Maria de Nazaré. Agora, nós vamos ver como que foi a passagem de Maria para o plano espiritual. Lá no livro de Humberto de Campos está revelado isso. Nesse livro aqui, Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira, está dizendo que a igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal. Igreja a gente entende aqui como aquela reunião de pessoas. O grupo de cristãos daquela região da Turquia, de Éfeso, ocupava muito João, e João saía muito de casa. Súbito recebeu notícia de que um período de dolorosas perseguições se haviam aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina. E nessa época começou Nero, aquele imperador romano que botou fogo em Roma e que botou a culpa nos nazarenos. Eram chamados os nazarenos, discípulos de Jesus de Nazaré. E os cristãos, eles estavam sendo presos, levados aos calabouços, sendo jogados nas arenas dos coliseus às feras, sendo martirizados, torturados, esquartejados. E Maria ficou sabendo disso. E Maria ficou extremamente comovida com o que estava acontecendo. E nesse período onde ela já estava bem idosa, né? Lembrando que ela recebia várias pessoas em sua casa
e no finalzinho da tarde, do entardecer, às vezes até à noite, as pessoas estavam lá. Mas teve um dia, o céu já estava, a noite vindo chegando, o pôr do sol, no crepúsculo ali, no entardecer. Então, no crepúsculo estrelado, Maria entregou-se à oração como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústias do coração por amor a seu filho. E Maria ficava ali, naquela hora, possivelmente perto das 6 horas, elevava o seu olhar ao céu e ela orava por todos aqueles que estavam sendo perseguidos. Nesse momento, ela vê se aproximando, subindo a colina, subindo o morrinho onde ela morava, ela vê se aproximando um mendigo. O mendigo se aproxima, ela sentada na porta da casa, ele se aproxima e diz: "Minha mãe", exclamou o recém-chegado com tantos outros que recorriam ao seu carinho, "venho fazer-te companhia e receber a sua bênção." Então aquele mendigo com roupas rasgadas diz: "Minha mãe, eu vim aqui para receber a sua bênção." Ela, maternalmente, amorosa, carinhosa como sempre, ela recebe aquele mendigo em sua casa. "Entre, meu filho." E eles passam a conversar. E ele vem falando do amor, do evangelho, de Deus, falando das coisas mais lindas do evangelho. E ela fica encantada com quem era aquele mendigo que falava com tanta sabedoria. Aquela voz familiar para ela. Quem seria aquele homem? O peregrino falou do céu, confortando-a delicadamente. O mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, como um bálsamo tão doçoroso. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor: "Minha mãe, vem aos meus braços." Neste instante, fitou as mãos nobres que se lhes ofereciam, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas. E Maria, quando olha para as mãos daquele mendigo, vê a perfuração do cravo, olha para os pés, a perfuração dos cravos, e diz: meu filho, as úlceras o que te fizeram?" Ele, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelha aos pés, beijando-lhe as mãos e com carinhoso transporte diz: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Então, foi neste dia que Jesus veio pessoalmente buscar Maria e a coroou como rainha dos anjos, a rainha do céu. Eu venho de uma tradição católica, né? Eu nasci numa família católica, e nós temos no dia 15 de agosto a Assunção de Nossa Senhora, o dia que ela foi aos céus. E na Igreja Católica a gente também, né, comemora o dia que ela foi coroada a rainha dos anjos. Interessante, a rainha do céu. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura, mas o corpo que se paralisara. E no outro dia, João regressa de viagem para assistir os últimos instantes de Maria Santíssima. Maria passou aquela noite muito enfraquecida. João chega no outro dia, pela manhã, encontra ela desencarnando, deixando o corpo, cumprindo a sua missão como a Santíssima, a mãe de Jesus. Aquela que recebeu Jesus em seu ventre, em seu coração, e que depois se transformou na mãe do céu. Mas agora vem a parte mais emocionante dessa história. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra. Extensa multidão de entidades angélicas cercavam, cantando os hinos de glorificação. Dulcíssima alegria lhe invadia o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos. Então nós vamos ver nessa narrativa que o céu tinha uma festa
uma legião de anjos cantando para receber aquele espírito no plano espiritual. Um momento de extrema alegria. Maria estava exultante de felicidade e de amor por estar ali na presença do seu filho, na presença de Deus. Mas Maria não se esqueceu de nós. Maria lembrou dos cristãos. E Maria diz assim: Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera da claridade do reino de Deus. Aí Maria pede a Jesus que permita que ela vá até Roma, que ela vá até as prisões, os calabouços, aonde os cristãos estavam, como uma mãe amorosa e generosa faria. E ela adentra, cercada pelos seus anjos, os anjos, a rainha dos anjos. Ela entra e ela leva o bálsamo, o refrigério, fortalecendo, aumentando e fortificando a fé daqueles cristãos, os primeiros cristãos, tão sofridos, tão macerados, tão doloridos da alma, sabendo que eles iam ser martirizados. E eis que, em meio àquela tristeza profunda, ela vê uma jovem que chorava. Ela se aproxima da jovem e fala ao ouvido da jovem. Claro que isso é uma figura de linguagem. Ela fala pela linguagem do amor, aonde aquela jovem, ela percebe o pensamento e o sentimento de Maria como numa fala em seu ouvido, mas era no seu coração que aquela jovem escuta o que Maria diz. E Maria diz à jovem: minha filha, cante, louve, cante a Deus, eleve o seu coração, agradeça a Deus por tudo. E a menina começa a cantar junto de Maria uma música. E todos os outros cristãos passaram a cantar aquele hino de louvor, o hino da gratidão. E quando os cristãos entravam nas arenas e eram devorados vivos pelos leões ou queimados em fogueiras, os seus rostos eram serenos, com um pequeno sorriso, e eles cantando hinos de louvor. E nós vamos ver nas obras espíritas falando que nesse momento de sublimação, onde eles estavam ali com suas almas elevadas, em total júbilo de união com Deus, eles eram retirados do corpo físico antes de passar pela dilaceração. O estado de alma deles. Aí eu fico me perguntando com essa história. Maria, ela desencarna, ela poderia ter ido aos planos superiores celestes, mas ela quis ir até as prisões, os calabouços, para consolar. Será que ela, depois dessa visita, ela foi para os planos espirituais? Ou ela ainda está na Terra, na atmosfera da Terra, a visitar os calabouços que até hoje existem? Hoje, nós não vamos encontrar mais os calabouços onde os cristãos eram jogados às feras. Não tem mais esses calabouços. Mas existem outras prisões. Hoje em dia, o homem, a humanidade, é prisioneira do orgulho, do egoísmo, da avareza, da soberba. A humanidade, no século XXI, no ano de 2021, depois de um ano de 2020, onde a pandemia vem causar toda essa comoção mundial, onde tantos estão desencarnando de maneira dolorosa, quantas famílias desmembradas, quanta dor, quantos médicos e enfermeiros esgotados, tentando aliviar a dor de alguém. Com certeza, Maria está a falar aos nossos ouvidos. Maria está com seu amor perpassando por toda a terra. E nós vamos ver agora os trabalhos de Maria no plano espiritual, o que aconteceu com Maria. Então, atividades de Maria no plano espiritual. Legião dos servidores de Maria. Existe uma legião, um exército gigantesco de espíritos que se afinizam com o trabalho, o sentimento de amor de Maria de Nazaré e formam
a legião dos servos de Maria. Nós vamos encontrar no livro de Dona Ivone Pereira, Memória de um Suicida, onde Camilo narra a experiência dele após o suicídio. Nós vamos encontrar nas obras também de André Luiz, Dr. Bezerra também fala da legião dos servos de Maria, aonde lá no umbral, na região de sofrimento da crosta terrestre, onde milhares de espíritos estão mergulhados na noite do orgulho, da ignorância, eles de vez em quando, eles veem uma caravana de espíritos, à frente um estandarte escrito com letras douradas, servidores de Maria, aonde Maria vai, através dos seus servidores, perpassar por toda a região de dor, aonde tem alguém em sofrimento, o amor de Maria ali estará. Como nós vamos ver Amália Franco falando que Maria foi pessoalmente lá socorrer Judas no Vale dos Suicidas. Uma história belíssima, que Maria se compadeceu de Judas Iscariotes. E nós vamos encontrar a narrativa dizendo: Maria mantém inúmeras organizações, uma delas a Legião dos Servos de Maria, que socorre os suicidas. Então nós vamos ver nessa obra de Dona Ivone Pereira que essa Legião de Servos de Maria socorre aqueles espíritos que estão lá no Vale do Suicida, nos umbrais, aonde eles já se arrependeram, já elevaram o pensamento em prece, já estão amadurecidos emocionalmente para serem socorridos. Eles são levados ao Instituto Casa da Mãe. Casa da Mãe é um hospital que ele está localizado no umbral, no Vale dos Suicidas, numa estrutura como se fosse um castelo medieval com muralhas, porque infelizmente nessas regiões tem espíritos equivocados que ainda fazem muito mal, precisa ter essa fortificação. Lá dentro é uma cidade onde tem vários prédios, várias estruturas. Vale a pena ler o livro Memória de um Suicida para poder entender a extensão do amor, do sentimento de caridade de Maria, onde todos são acolhidos. Lá, o zelo pela habitação, conforto, vestuário, alimentação saborosa, saudável, onde ensina disciplina, corrigendas educativas. Maria adiciona a esperança e a certeza no triunfo. Então, esses irmãos que são levados para a Casa de Maria, o Instituto Casa de Maria, eles recebem, na verdade, um banho de esperança e de ânimo para todos aqueles que desistiram da vida. Maria vai oferecer a eles, ali, naquela cidade, naquela instituição, Casa de Mãe, um colo de mãe para poder orientar e socorrer a todos. Os servos de Maria entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes, aquilo que eu falei. Curvavam-se cheios de piedade junto às sarjetas, levando ali e acolá aos desgraçados tombados do excesso de sofrimento, retiraram os que se apresentavam de corações próximos. Então, dentro dessa instituição tem o Hospital Maria de Nazaré. O hospital ficava no imenso parque ajardinado. Amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis. Possui servos egípcios e hindus. Isso que eu achei interessante. Quando eu li isso na obra de Dona Ivone Pereira, eu fiquei muito surpreso. Porque nós, aqui encarnados, a gente tem essa mania de separatividade, né? Ah, eu sou espírita, ele é protestante, o outro é católico, o outro é budista, o outro é hindu. Não, a gente é cheio de preconceito. No Hospital Maria de Nazaré, lá nesse Instituto Casa da Mãe, espíritos egípcios, hindus, de todas as religiões estão ali imbuídos, cada um com a sua religiosidade. Mas o que importa no trabalho ali, todos estão servindo a Maria no trabalho de amor. São todos servos de Maria. A gente fica com uma impressão que os servos de Maria é tudo espírita. É engano. Se a gente pegar aquele exército lá e perguntar ali quantos espíritas tem ali naquela região, melhor a gente não perguntar isso não. Porque no livro está dizendo que a maioria desses trabalhadores lá não são espíritas nem cristãos. São egípcios e hindus, católicos. Lembrando que a codificação, quando a gente vê lá na introdução do Livro dos Espíritos, quais são os espíritos
que ajudaram Allan Kardec na codificação? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Paulo de Tarso, Fênelon. Espíritos que tiveram a oportunidade de se elevar no catolicismo. Então, nós precisamos entender que Maria é amor de mãe. O amor mais sublime que existe está no livro dos Espíritos, o amor de mãe. E o maior amor de mãe que a gente conhece é Maria. Então, espíritos de todas as raças, de todas as crenças, servem a Maria, nossa mãe. Mas nós vamos encontrar também outras instituições que são coordenadas por Maria. Uma delas é a Mansão da Esperança. A Legião dos Servos de Maria mantém também no plano espiritual outras instituições. São outras colônias, são verdadeiras colônias que são administradas pela Legião dos Servos de Maria. Uma delas é a Mansão de Esperança. O clima vibratório é mais ameno. Não é lá naquele umbral profundo de dor. É num umbral mais mediano, mais leve. Uma dessas é a Mansão da Esperança. É uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudos e aprendizados se franqueiam para nós. Possui escola de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e idiomas. Então, Maria, ela instituiu no umbral leve, na crosta terrestre, na vibração do plano espiritual, as mansões da esperança. São colônias universitárias, onde espíritos que estão interessados em estudar são conduzidos para essas, de acordo com as suas intenções, com as suas vibrações, eles são conduzidos para essas colônias chamadas Mansão da Esperança para estudarem, para se formarem, desenvolver o intelecto, mas não o intelecto do jeito que a gente imagina aqui, com intenção de engrandecer de orgulho, mas desenvolver a inteligência e a mente conduzidas pelo amor de Maria. Nós vamos ver que Maria é esse espírito que nunca, em momento algum, deixou a humanidade à deriva. Nunca Maria deixou. E nós vamos encontrar nas histórias dos grandes exemplos esses espíritos que encarnaram, que foram modelo e guia, o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Antônio de Pádua. Todos esses espíritos tinham como aquela que orientava, que fortaleciam a sua fé, Maria de Nazaré. Todos eles tinham. Eu estive lá em Uberaba, na casa de Chico Xavier, eu vi no quarto dele, na cabeceira da cama dele, ele ganhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Claro que imagem, gente, não tem nenhum ritual, é um objeto, mas a lembrança, quando a gente olha. Nós não temos em casa porta-retratos dos familiares, do pai, da mãe, o retrato do filho, o retrato quando a gente casou. A gente não fica feliz, não se sente bem olhando para o retrato do filho. Então, quando a gente tem uma imagem de Maria, ou de Francisco de Assis, ou de Maria de Nazaré que está aqui, não é que a gente vai endeusar esse papel. Não, é pela lembrança. E é bom falar nisso. Vocês conhecem essa imagem? Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Deu para ver, né? Eu acho que todo mundo conhece essa imagem. Vocês sabem como que ela surgiu? No final da década de 50, começo da década de 60, o ano exatamente eu não estou me lembrado, Emmanuel chega lá em Uberaba, na casa de Chico, e pede a Chico que ele convide um desenhista, um artista, que ele iria fazer um retrato de Maria. E essa imagem aqui, ela foi descrita por Emmanuel. Emmanuel falava para Chico, Chico falava para o artista foi desenhando segundo Emmanuel. E Emmanuel disse que no estandarte, onde os servos da Legião dos Servos de Maria, quando eles vão até as regiões de dor e sofrimento, existe uma imagem igual a essa.
essa é a imagem que Maria se faz reconhecer, ela é representada com essa imagem, com os trabalhos dos servos de Maria. Então, a imagem que a gente tem, que sabemos, que confiamos em Emmanuel, de como era Maria, como ela se apresenta, é essa imagem, né? Que fica registrado isso. Então, meus irmãos, a história de Maria de Nazaré, ela deve ser sempre contada, lembrada. Nós devemos, nesses momentos difíceis de pandemia, lembrar do que Maria orientou a jovem lá na catacumba, que Maria pediu: ore, minha filha, cante hino da gratidão de louvor. Então, que possamos, nos momentos de angústias que passamos, lembrar e recorrer a Maria, pedir a ela forças, coragem, discernimento para vencermos esses momentos difíceis. E que Maria, junto da sua legião de servos, possa ir a todos os hospitais, a todos os leitos onde tem alguém em sofrimento e em dor, levar o bálsamo, fortalecendo esses irmãos para vencer todas as dificuldades, mas que possam ir também aos presídios, aos orfanatos, aos asilos, às regiões onde a fome está tirando a vida também de muitos irmãos. Então, que no Dia das Mães possamos fazer um gesto de gratidão, elevarmos nosso pensamento, nosso coração a Maria, agradecendo a ela por estar sempre do nosso lado, mesmo que a gente não perceba, a gente não consegue ver, mas sabemos que ela está conosco. Eu, para encerrar esse nosso estudo sobre Maria, agradeço do fundo do coração. Eu vou ler um poema de Alta de Souza, que está contido nesse livro, Maria, Mãe de Jesus. E Alta de Souza diz assim: ó Santa Sancta Virgem, ó Santa estremecida, formosa e imaculada, estrela abençoada do céu de minha vida, Rainha casta e santa das virgens do Senhor, o eterno esplendor que o mundo inteiro encanta. Tu és minha alegria, meu único sorriso, ó flor do paraíso, Angélica Maria. Ai, quantas vezes, a minha fronte inclinada, orando a ti divina, ó santa entre as mais santas. Ó Virgem tão serena, tu és meu sonho doce, perfume que evolou-se de um seio de açuceno. Amada criatura, lança-me, estremecido, o teu olhar ungido de imácula doçura. Ó arco da aliança, celeste brando lírio, salve-me do martírio, Senhora da bonança. Envolve no teu véu a minha triste sorte e mostra-me na morte a porta do teu céu. Alta de Souza. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Que Maria de Nazaré abençoe a todos nós. Então, Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, gratidão pela oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse Espírito luminar, iluminadíssimo, Maria Santíssima. Permita que ela esteja a nos amparar, a nos iluminar. Gratidão, Senhor. Que todos nós possamos estar mergulhados, envoltos no manto azul do manto de Maria. Que o amor, a paz, a harmonia estejam com todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita luz a todos. Gratidão. Maria.
explicando como que Foi era. explicando, fez 20 e tantas fotos, 28. Primeiro deu um pequeno esboço, e o fotógrafo foi aumentando. E ele criticava que estava pronto até o último a fazer foi os olhos. Levou umas 5 fotografias. Nossa. Que ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Nobis peccatoribus, ora mortis Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz.
faz-se a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber, esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmão, Jesus também impôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido